Amém. Amém, Jesus. Nasceu o Redentor, aleluia. 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 Glória a Deus. Natal significa o dia em que alguém nasce. É a data natalícia. Para aqueles que sonharam com o nascimento de alguém, essa data se torna muito importante. Para o dia do nascimento do filho, por exemplo, do príncipe Williams, de Londres, da Inglaterra, a duquesa Kate fez algumas sessões de yoga para conseguir ter o melhor parto, ter o parto natural. Para o dia do nascimento desse príncipe, o bebê foi reservado um quarto no hospital com a diária de R$21.000 na ala linda do Hospital Santa Mary, em Londres, na Inglaterra. O local tinha uma carta de vinhos, um refrigerador para as bebidas e uma equipe de chefes à disposição para preparar as refeições na hora que eles quisessem. Também Kate foi homenageada com um bracelete de R$15.000, de R$34.000, que serviu como porta-pomadas para a assadura do bebê. A Royal Mint, instituição que produz a moeda inglesa há mais de 1000 anos, presenteou os bebês nascidos no mesmo dia com uma moeda de prata. Os primeiros 2013 bebês que nascessem receberiam essa moeda. O anúncio oficial do nascimento do bebê foi feito por meio de um boletim divulgado no palácio e foi anunciado da seguinte forma: Sua Alteza Real, Duquesa de Cambridge, deu à luz de forma segura a uma criança. As primeiras fotos da criança foram feitas na porta do hospital. Em seguida, Kate e William posaram com um bebê para mais fotos ao deixarem a maternidade. Como parte da cerimônia de celebração de um nascimento real, a tropa de artilharia disparou tiros de canhão. No caso do herdeiro da coroa, serão 41 tiros. Comum são 21 tiros. Como o evento foi celebrado no Green Park, um parque real, a regra pede mais 20 de bônus. Esse é alguns dos inúmeros protocolos e preparativos do nascimento de uma criança real. Quantas coisas! Milhares de anos antes do nascimento desse bebeiro George, filho do príncipe Williams, os profetas já haviam anunciado o nascimento do rei dos judeus. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz o seguinte: No entanto, tu, Belém, casa do pão, Efrata, frutífera, embora que pequena demais para figurar entre as milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que será o governante sobre toda Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Isaías também falou sobre esse rei que nasceria, porque o jugo que posa sobre eles, a canga posta sobre os seus ombros, o bastão e a vara de castigo do seu opressor, tu despedaçará com o dia da derrota de Midian. Em verdade, toda a bota de guerreiro usada no combate, todas as vestes revolvidas em sangue serão queimadas como lenha na fogueira. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O Senhor dos Exércitos fará com que tudo isso se realize. Muitos anos antes do nascimento do príncipe George,
George, não sei como que pronuncia melhor isso, a forma mais britânica de falar isso, deve ser muito bonito. Os profetas já haviam anunciado o nascimento do rei dos judeus. O nascimento de Jesus foi proferido desde Gênesis. Gênesis já aponta, já fala aquele que pisaria na cabeça da serpente. E Lucas relata o nascimento daquele qual todo o antigo nascimento apontara. Aquele que pisaria a cabeça da serpente, o grande descendente de Abraão, pelo qual todas as nações são abençoadas. Aquele que é o sangue nos umbrais que livrou os filhos dos hebreus do anjo da morte. Ele é aquela coluna de fogo que guiava o povo de Israel no deserto. O tabernáculo, o descendente de Davi que governará para sempre. Toda a Bíblia já anunciava Jesus. Mas Lucas descreve detalhes que talvez frustraram aqueles que esperavam o Messias político, ou aquele que tiraria todo o sofrimento imediato da humanidade e os levaria a um triunfalismo terreno. Capítulo 2 de Lucas descreve esses detalhes, e é nesse capítulo que eu gostaria de estar um pouco com os irmãos, e gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Lucas capítulo 2. Amém? E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, na terra de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles nas estalagens. Ora, havia naquele mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois até Belém vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram as palavras que acerca do menino lhe fora dito. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas no coração, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Deus, nós queremos te agradecer, porque tu és o Rei dos Reis, que se fez homem para nos salvar com o propósito de resgatar a nossa vida do pecado. Que essa palavra nessa noite possa chegar aos nossos corações, mais uma vez, Senhor, para nos fazer lembrar daquilo que o Senhor fizeste por nós, e de onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor está nos levando, ó Pai. Obrigada por esse ambiente de adoração e por saber que é o Senhor que fala, que é o Senhor que faz nos corações. Em nome de Jesus, amém. O nascimento do grande rei desentoa em alguns aspectos do nascimento dos reis da história, mas se torna glorioso e majestoso em todas as nações.
lugar escolhido não foi o quarto de um hospital que custava 21 mil reais a diária, mas foi uma simples estrebaria, porque ele veio para ocupar os corações humildes. Os arrogantes não conhecem o reino de Jesus. Jesus, o grande rei, escolheu uma humilde estrebaria para nascer. Não foi um quarto reservado. Não foi um quarto de um grande hospital ou um quarto do palácio real, mas foi uma simples estrebaria, porque ele queria nos mostrar que são nos corações humildes que ele nasce. Aqueles que são arrogantes, aqueles que se acham, eles não conseguem entender a necessidade de ter Jesus. Eles não conseguem entender a necessidade de reconhecer que Jesus é o Salvador. Eles acham que não precisam de Salvador. Mas o nascimento de Jesus nos mostra que Jesus veio para nascer nos corações humildes. Maria não recebeu aulas de yoga para ter um parto tranquilo. Mas ela foi aquela que enfrentou a ruína da sua reputação, porque se fez serva do Deus Altíssimo e viu em seu opróbrio moral o ser agraciada por ser escolhida para um desafio tão grande, ser mãe de Jesus. Maria era uma menina. Quando o anjo apareceu para Maria, falando que ela seria a mãe de Jesus. Quando Maria foi para a casa de Isabel, ficou ali durante 3 meses, com certeza ela já voltou com uma barriguinha. Quando ela se apresentou para José, José não entendeu muito bem, mas aí o anjo havia avisado José. José já estava disposto a se separar, divorciar de Maria de forma silenciosa, para que a reputação de Maria não fosse jogada na ruína. Mas o anjo do Senhor apareceu para José e anunciou que aquele seria o Messias, o Cristo de Deus. E Maria, ela enfrentou a ruína da sua reputação. Uma mulher que engravidou antes de estar casada. Mas ela entendeu o propósito de Deus na vida dela. Ela não estava ali se preparando para ter um parto normal. Mas ela foi preparada por Deus para receber todas as críticas, os olhares tortos. Foi nesse contexto que Jesus foi gerado. O anúncio de que ele havia nascido não veio da tropa de artilharia com disparo de tiro de canhão. E nem foi publicado em todos os jornais do mundo. Mas veio de milhares de anjos do céu que cantava: Glória in excelsis Deo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Glória in excelsis Deo. Glória a Deus nas alturas. Não foi preciso tiros de canhão, não foram precisos 41 tiros de canhão. Porque naquela noite quem estava anunciando o nascimento de Jesus era uma multidão de anjos que cantavam glórias a Deus nas alturas, glórias a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. O nascimento de Jesus não poderia ser anunciado por uma artilharia terrena, pois seu reino era celestial. A terra não compreendia de fato a profundidade que naquele momento, quem estava naquela simples manjedoura era o rei, o filho de Deus. Mas os anjos compreenderam aquilo que estava acontecendo naquele momento do nascimento de Jesus. E eles tiveram que encher os céus e cantar glórias a Deus nas alturas. O Senhor veio dos céus. E só quem estava no ambiente, na atmosfera celestial, poderia entender a grandiosidade daquele acontecimento. Os convidados especiais não foram os poderosos da corte, mas pastores que estavam cuidando de suas ovelhas. Pois ele veio para os pobres de espírito e humildes de coração. Com certeza nenhum pastor de ovelha pôde entrar para ver o filho do príncipe William. Mas foram pastores que foram convidados
a ver o maior acontecimento que o mundo já pôde experimentar. O Deus que se fez menino. Porque Ele estava ali nos mostrando que todos aqueles que fossem pobres de espírito e humildes de coração, teria acesso ao altar do rei. O presente não foi um bracelete de ouro para colocar pomada, mas foi ouro, incenso e mirra. Ah, meus irmãos, os sábios reconheceram quem era aquele menino apenas por olhar para o céu. Quando eles olharam para o céu, Jesus já tinha por volta de 2 anos. Quando eles olharam para o céu e viram a estrela, eles começaram a andar até encontrar com Jesus. E quando eles encontraram com Jesus, Jesus já tinha por volta de 2 anos de idade. Mas quando eles olharam para o céu e viram a estrela de Jesus, a estrela de Jesus, eles entenderam. Porque quando nós olhamos para o céu, porque quando nós olhamos para o alto, quando nós olhamos para o Pai, nós conseguimos contemplar o Pai em Jesus. João diz que a glória de Jesus é como a glória do Pai. E olhando para cima, olhando para o Pai, que reconhecemos quem é Jesus. Quando nós olhamos para o céu, nós reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus. Eles levaram ouro porque reconheceram a realeza de Jesus. Reis recebiam de presente ouro. E aqueles sábios, em um dos seus presentes foi ouro, porque eles reconheceram a majestade de Jesus, que Jesus era Rei de Reis. Eles ofereceram incenso porque reconheceram a divindade de Jesus. Aquilo que era queimado ia para o alto, porque eles reconheceram que Jesus não era simplesmente um rei terreno, mas um rei que nascera em Israel, mas era um rei que era Deus também, aleluia. Por isso eles levaram incenso até Jesus. Mas eles também ofereceram mirra, que era um óleo usado no para embalsamar mortos. Porque eles reconheceram o propósito do nascimento de Jesus, que era a cruz. Quando aqueles magos, quando aqueles sábios olham para aquela estrela, eles decifram de uma forma sobrenatural que aquela estrela era a estrela de Jesus. E eles preparam presentes que simbolizavam exatamente quem era Jesus: o Rei, o Deus e o Cristo da cruz. Aleluia. O presente comemorativo do nascimento de Jesus não foram moedas de prata destinadas somente àquelas 2.013 crianças nascidas no mesmo dia dele. Mas é a reconciliação com o Pai e a vida eterna. E é para todos, não somente para 2.013 pessoas. Mas esse presente é para todos aqueles que reconhecem Jesus e o aceitam de todo o coração, que Jesus Cristo é o Salvador das nossas vidas. Todos podem entrar por essa porta. Todos podem chegar diante do altar do Senhor. Todos podem se prostrar diante do trono desse rei, que nasceu na cidade do pão. O pão da vida nasceu na cidade do pão. E eu quero concluir essa palavra dizendo: Jesus escolheu nascer na simplicidade de uma estrebaria, deitar-se na rudeza de uma manjedoura. Teve como convidados especiais simples pastores de ovelha. E hoje estamos aqui comemorando o nascimento de alguém que nasceu há mais de 2.000 anos atrás. Não comemoramos o nascimento de quem já morreu, não é verdade? Você não vai fazer uma festa para quem já morreu. César morreu. César Augusto morreu. O imperador da época de Jesus morreu. Maria, mãe de Jesus, morreu.
Os pastores, os convidados especiais também morreram. Os sábios que tiveram discernimento em que entenderam a grandiosidade de quem era aquele menino também morreram. Pilatos, aquele que lavou as mãos, também morreu. Herodes, aquele que perseguiu e queria encontrar Jesus e fez uma carnificina e matou vários meninos, também morreu. Paulo, o apóstolo, o grande apóstolo da igreja primitiva, o grande apóstolo dos gentios, também morreu. Pedro, aquele o qual declarou a palavra, e sobre aquela palavra a igreja de Cristo foi construída, também morreu. Mas Jesus está vivo e quer continuar a nascer em nossos corações, quer continuar a nascer em corações simples como a estrebaria e ser acolhido por corações rudes como a manjedoura, aleluia. O que fez aquela manjedoura ser especial não foi a madeira escolhida, mas foi aquele que deitou na manjedoura. O que te faz ser especial é aquele que está dentro de você. Não é o tom da sua pele, não é a sua eloquência, não é a sua voz afinada, não é a sua capacidade de falar, mas é aquele que vive em você, aleluia, aleluia. Eu encerro as minhas palavras nessa noite com uma pequena história. Um certo homem rico tinha um prazer de colecionar quadros valiosos de grandes artistas. Esse homem, ele possuía apenas um filho. E esse filho um dia foi fazer uma viagem, partiu em direção a uma viagem. Nessa viagem ele sofreu um acidente e morreu. Um amigo da família, que não era um artista renomado, era um artista simples, decidiu presentear aquele pai com um retrato do filho, com uma pintura do rosto daquele filho já morto. E o pai ficou tão feliz com aquele presente que colocou aquele quadro num lugar de destaque entre os quadros famosos. Mas um dia aquele homem rico veio a óbito. E ele deixou algumas coisas no seu testamento, e uma das coisas foi o leilão dos quadros, e que aquele dinheiro arrecadado iria para uma agência filantrópica. Então, muitas pessoas ficaram sabendo dos quadros que seriam leiloados, Monet, Van Gogh, Picasso e tantos outros artistas. E fizeram um leilão. E vieram compradores de vários lugares do país e de vários lugares do mundo e se reuniram naquela sala de leilão. Então aquele leiloeiro pegou um quadro, tirou aquele quadro e colocou, expôs e começou a leiloar aquele quadro. Era o quadro do filho dele, do retrato do filho dele. E as pessoas olharam, ficaram sem entender, um quadro sem expressão artística, sem uma assinatura de alguém renomado. E as pessoas ficaram sem entender aquilo. Até que uma pessoa lá no fundo do salão levantou a mão, deu um lance e arrematou aquele quadro. E quando ele arrematou aquele quadro, o leiloeiro bateu o martelo e disse: o leilão está encerrado. E todos ficaram sem entender, mas e os outros quadros? Nós viemos aqui comprar os outros quadros. Até que o leiloeiro disse, e essa estava no testamento: quem levar o quadro do filho, leva os outros quadros. Jesus veio, nasceu, ninguém abriu a porta para Jesus, não houve uma hospedaria que recebesse Jesus, não houve uma casa que recebesse Jesus. Ele entrou dentro de um lugar onde os animais moravam, foi colocado dentro de um lugar onde os animais comiam.
Ele cresceu sendo um rude carpinteiro das mãos grossas. Andou no meio do povo, acolheu as prostitutas, as adúlteras, os marginalizados. Tocou no leproso, curou o cego. Sentou com o povo, sentou no chão com o povo. Dormiu no chão com o povo. Recebeu João em seu peito. Perdoou aqueles que o colocaram na cruz. A palavra diz que não havia formosura em Jesus. Jesus era como aquele homem do quadro. Mas quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, como uma simples manjedoura, nosso coração humilde, quando nós recebemos Jesus, nós recebemos a vida eterna, nós recebemos o Pai, nós recebemos o céu. E o melhor de tudo, nós recebemos o privilégio de desfrutar de Jesus. Nós recebemos o privilégio de desfrutar da presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Nós recebemos o privilégio de um dia estarmos juntos na glória do Senhor, adorando aquele que é, aquele que sempre será, aquele que é eterno, aquele que é todo-poderoso, o qual todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Que Deus possa abençoar as nossas vidas nessa noite. Amém. Eu sei que nessa noite existem corações aqui que estão como aquela manjedoura. Eu sei que existem corações aqui que não estão como as camas do palácio, que não estão como as camas dos hotéis, mas estão como aquela simples manjedoura, querendo receber Jesus. E nós estamos aqui te oferecendo, te apresentando o simples quadro, um simples quadro, um simples quadro. O rei que se fez menino, o menino que se fez homem, o homem que se fez opróbrio, o opróbrio que ressuscitou e que hoje reina, que está assentado no trono. Aleluia. E nessa noite estamos aqui te convidando, te fazendo o melhor convite da sua vida, te colocando naquele leilão, te colocando naquela sala de leilão. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus, e nós não estamos aqui te oferecendo uma religião, uma placa de igreja, porque Jesus é mais do que isso. Jesus, ele é vida. Jesus, ele é cura. Jesus, ele é transformação. Jesus é a resposta de qualquer questionamento, de qualquer indagação. Jesus é a resposta. Estamos aqui te oferecendo o único caminho que te leva a Deus. Estamos te oferecendo o amor que se colocou na cruz, porque ninguém poderia colocar Jesus na cruz. Nós estamos aqui te oferecendo Jesus, te apresentando Jesus. Alguém para Jesus aqui nessa noite, nós queremos orar por você. Alguém que quer fazer do seu coração aquela simples manjedoura, nós queremos orar por você. É um simples ato de fé. Amém, glória a Deus. Acompanhe ele aqui. Aplauda o Senhor por essa vida que está se entregando a Jesus, por essa estrebaria, por essa manjedoura que está recebendo Jesus. Aleluia. Vem cá, Bruninha, vem cá orar junto com ele. Alguém mais para Jesus nessa noite? Alguém mais para Jesus nessa noite? Se tiver mais
mais alguém para Jesus, vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Amém. João. Que lindo nome, João. Parabéns, Fernanda. Você está conduzindo a criança ou o menino no caminho onde deve andar. E nós cremos que esse ato é um ato de fé, viu, João? O Senhor tem grandes coisas para a sua vida. O Senhor tem coisas incríveis para você, que os seus amigos não podem dar, que o mundo não pode dar, mas Jesus pode, tá bom? Repita comigo. Eu reconheço que Cristo Jesus é o Salvador da minha vida. Entrego a minha vida a Ele. Peço perdão pelos meus pecados. Peço para que Ele escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Senhor, eu quero nesse momento orar pelo João, Senhor. Te agradecer, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo tocou no coração dele nessa noite. E hoje ele está aqui, Senhor, como aquela simples estrebaria, como aquela Ruth manjedora, Senhor. Mas pronto para receber o Cristo no coração. Que o Senhor possa fortalecer a fé do Teu filho. E que ele jamais venha se desviar desse caminho. Porque só Tu, Senhor, nos leva até o Pai. Que ele possa ser cuidado, acolhido nesse lugar. Porque eu creio, ó Deus, que o Senhor tem grandes planos na vida dele e por meio da vida dele, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Aleluia.